Então, paz para todos, irmãos e irmãs. Confesso que já tinha algumas saudades de estar convosco. O tempo passa muito rápido. Nós às vezes separamos-nos fisicamente por razões várias, mas estamos sempre próximos uns dos outros, não só por causa da internet, não é? Isso também nos vai aproximando, nos mantém mais ou menos informados daquilo que cada um vai fazendo, para onde vai andando, mas acima de tudo há um sentimento de proximidade trazida pela certeza de que nós estamos juntos, talvez longe uns dos outros, mas estamos juntos em comunhão, estamos juntos no mesmo propósito, amém? E estamos juntos também de coração. Também somos humanos, também gostamos de estar uns com os outros, também sentimos as palpitações, a amizade, tudo isso faz parte também da nossa realidade como seres humanos e também como pessoas espirituais. Eu convidava os irmãos a abrirem comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Capítulo 6 do profeta Isaías, os primeiros 8 versículos. E se não for muito trabalho para vocês, gostaria de convidá-los a se porem de pé para lermos as Sagradas Escrituras. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos sentar-nos. Este é um dos textos mais impressionantes de toda a revelação do profeta Isaías. Ele foi um dos privilegiados. Isaías, do 7º século antes de Cristo, teve o privilégio que mais tarde o grande profeta Ezequiel também teve, uma visão muito semelhante, ainda mais complexa, mais assustadora. E envolvidos nos 700 anos, o apóstolo João, que intimou com a pessoa de Cristo Jesus, ele tem uma visão também da glória do Cordeiro. Agora não é mais só o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, da sua glória no seu templo celestial, exaltado acima dos céus. Mas agora ele vê também aquele que deu a sua vida, aquele que se sacrificou por amor de nós e que voltou à sua glória original. Ele agora é merecedor de todo o aplauso do povo de Deus, é merecedor de todo o louvor, toda a honra dos santos que ali estão na sua presença. E já são vários milhões que ali estão. As suas almas foram remidas, foram compradas pelo sacrifício que ele realizou. Ele comprou as suas almas, comprou as suas vidas. Por isso ele é o dono delas, elas lhe pertencem, como nós também pertencemos ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Já não somos mais de nós mesmos, já não pertencemos ao mundo, ao sistema dos valores que regem esta sociedade. Ainda que sejamos tão influenciados, demasiado influenciados por estes valores, temos que confessar. Mas a realidade é que nós pertencemos a outro reino, pertencemos a outra realidade, muito melhor, muito diferente e, acima de tudo, eterna. Aleluia! Nós passamos a viver já com a eternidade nos nossos corações. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna, ou seja, não é algo que nós vamos possuir depois da nossa ressurreição, se passarmos pela morte, mas é algo que já está connosco. Ou seja, nós já vivemos essa realidade, já vivemos a eternidade, porque se o nosso corpo, que Paulo chama o tabernáculo, é uma tenda, é uma casa temporária, cair,
nós sabemos que a nossa alma, ela sobe automaticamente, a nossa existência, o nosso eu, o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, ela estará naquele mesmo momento com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Religiões vivem de incerteza. Talvez, se nós nos aperfeiçoarmos, talvez a gente possa reencarnar e possa viver uma nova realidade um pouco melhor daquela que nós vivemos. Temos que passar por estes karmas, por este sofrimento todo, para tentar atingir o nirvana e mais não sei quantos. Mas quantos milhões de anos vão ser necessários para que isso aconteça? Pelo menos eu, tão pecador como eu sou, vou precisar de vários milhões de anos para chegar a essa posição. Claro que isso é ridículo, é uma utopia, não faz sentido. Aqueles que acham que a morte é o fim de todas as coisas. Era o pensamento de muitos no passado, é o pensamento cada vez mais comum na nossa sociedade pós-cristã, porque as pessoas dizem-se cristãs, dizem-se católicas, seja o que for, mas de facto elas não têm convicções. Falo você com um católico e pergunto em que é que ele crê realmente. Muitos não creem no inferno. É na verdade. Eu sei do que estou a falar. Muitos não creem em eternidade. Nunca. E diz que é católico, diz que é cristão. Então, mas nunca ninguém veio cá abaixo dizer como é. Então, nunca veio. Então, Jesus não veio cá abaixo contar como é que é. Ele contou-nos tudo. É claro que há muitas coisas sobre o céu que nós não sabemos. Ainda bem. É para a gente viver pela fé, na expectativa, na ansiedade de lá chegar. Eu sei que é um lugar maravilhoso. Ponto final. É um lugar de surpresas. É um lugar que nos espera. E eu não quero apressar o dia, mas como ainda há dias falava com alguém ao telefone, uma longa conversa, disse: olha, que seja já. Isto anda tão mal. E os crentes estão cada vez mais a aproximar-se de um tempo que eu pessoalmente creio que será o tempo mais difícil que a humanidade já assistiu, a grande tribulação. Nós estamos ainda longe de saber o que será isso, mas vai ser algo, irmãos, de terrível, a tal ponto que o Senhor diz que por amor aos eleitos, e os eleitos obviamente somos nós, é o seu povo, por amor aos seus eleitos, Ele vai abreviar aqueles dias, ou seja, Ele vai apressar a sua vinda. Tal será o sofrimento da verdadeira igreja. Nós hoje vivemos um cristianismo muitas vezes superficial, muitas vezes conveniência, não é? Hoje não vou ao culto porque vai lá o jogo, não é? Agora o culto vai lá que é de manhã, não há jogos de manhã, ainda bem, não é? Ainda bem, foi uma atitude sensata, não é? Porque antigamente, quando os cultos coincidiam com a hora do grande jogo, da final, era um problema, não é? Era um problema, era uma escolha difícil para alguns, não digo para todos. Eu, para mim, estou-me nas tintas para o jogo, quero lá saber o que se passa. Eu não vou estar a trocar a liberdade espiritual, a comunhão de Cristo por um prato de lentilhas. Alguém o fez e pagou bem caro, mas há muita gente que infelizmente continua a negociar. Será que não vamos ficar fanáticos, não é? Agora parece que agora só vive dentro da igreja, não faz outra coisa, não é? E essas posições que às vezes são tão criticadas, mas que fazem parte de uma realidade, de uma identificação. Porque se a pessoa é sócia do clube de futebol e não sei o quê, ela vai, ninguém se queixa, ninguém fala mal, ninguém lhe chama fanático, mas quando nós às vezes queremos estar mais próximos do Senhor, queremos jejuar mais, queremos orar mais, queremos frequentar mais as assembleias solenes, as nossas reuniões, já somos considerados fanáticos. Mas isso é só uma pontinha do iceberg, isso não é nada ainda em comparação com aquilo que há de vir. Eu creio que a história é uma constante mudança de ciclos. Assim pensam os judeus, assim penso eu também. A história se repete por ciclos. Então nós voltaremos ao ciclo da grande perseguição, e temos alguns quadros, tanto no Velho como no Novo Testamento, que nos falam acerca daquilo que nós podemos esperar. Mas não é disso que eu quero falar esta manhã. Eu não quero que ninguém saia daqui assustado esta manhã, dizer: ei pá, poxa, onde é que eu fui lá? Aquele pregador, pá, veio-nos assustar. Eu não vim assustar ninguém.
Eu vim falar sobre uma visão que este grande profeta teve e que mudou completamente a sua vida. Pouca gente tem uma visão destas. Eu creio que, pelo menos aquilo que eu sei, mais ninguém pode com verdade dizer que teve uma revelação semelhante a esta. Eu tenho ouvido pessoas e testemunhos e até filmes de pessoas que foram ao céu e voltaram, e não sei o quê, não sei o que mais. Olha, eu sinceramente tenho muita descrença, tenho muito pé atrás em relação a essas experiências, não é? Pessoas que morreram, ressuscitaram e foram e voltaram, viram Jesus, só faltou tomar café com ele, sei lá mais o quê, não é? Eu acho que a imaginação é demasiado fértil na mente de algumas pessoas. O pior é que há pessoas que vão atrás disso e acham que isso sim é revelação, quando aquilo que nós precisamos de conhecer já está revelado. Nós não precisamos de ter mais experiências nesse sentido, ok? Místicas. Nós devemos ter muitas experiências com o Senhor, claro que sim. Devemos ouvir a voz de Deus, claro que sim. Devemos ter experiências de aprofundamento da nossa fé, da nossa crença, das nossas convicções e sentir isso bem na nossa alma, no nosso coração. É claro que sim, cada vez mais precisamos dessas experiências com Deus, porque não basta vir ao culto ao domingo de manhã ou à reunião de oração. Nós precisamos de, individualmente, ter intimidade com Deus em nossas casas. É isso que porventura mais nos falta hoje em dia. Às vezes nós vivemos muito dos cultos, vivemos muito das reuniões, vivemos muito dos programas e mais programas e mais programas, e aquilo que nos falta mais é a intimidade individual com Deus, é estar sozinho com Deus. Porque quando eu estou em público é fácil eu disfarçar, é fácil eu fingir, e as pessoas olharem para mim e dizem: oh, que espiritual que ele é, olha como ele ora, olha a oração tão bonita, olha como ele prega, olha como ele canta. Mas na minha intimidade é que a história é real. Quando eu estou sozinho, fechado no meu quarto, ou no escritório, seja onde for, ou fazendo uma caminhada pela floresta, num lugar reservado, num lugar apropriado, aí é que se vê a realidade de quem nós somos. Se nós realmente conversamos com Deus, se nós realmente amamos ao Senhor, nós queremos estar com Ele, nós queremos passar tempo com Ele, e é aí que Ele se manifesta muitas vezes às nossas vidas. Eu não estou a dizer que Deus não se manifesta na Assembleia, no culto, claro que sim, por isso nós estamos aqui. Foi quando os discípulos de Yeshua, de Jesus, estavam reunidos, que o Espírito Santo desceu e formou a igreja. Estavam todos juntos, estavam todos unidos para celebrar a festa das semanas lá em Jerusalém, e Deus se manifestou, cumprindo a promessa. E obviamente nós sabemos que quando Tomé faltou naquele culto domingo à tarde lá no cenáculo, ele perdeu a bênção, e por isso ele duvidou. A reunião, a assembleia, a congregação, a palavra certa é essa, a congregação, ela é essencial para o nosso crescimento, porque nós partilhamos. Eu tenho uma aversão a essa ideia que há hoje, que eu não preciso me congregar porque eu estou em casa, eu vou à internet, eu assisto a um culto, eu gosto daquele pregador, eu gosto daquele e tudo mais, estou na minha casa a beber café, de pijama e não sei mais como, chamados desigrejados, sempre tem alguma coisa a falar contra a igreja, contra os outros, mas isso não é comunhão. Eu também ouço vídeos, também vejo excelentes mensagens, grupos de louvor, também participo quando estou em casa, quando não tenho nenhum culto. Eu gosto de estar a acompanhar o que se passa lá na igreja em Jerusalém, no King of Kings, aquele louvor, aquelas pregações, ou ver a Times Square lá em Nova York, ou seja o que for. Eu gosto, eu sinto que Deus fala através daqueles cultos, mas eu não estou lá presente, eu não tenho comunhão com eles. Eu não toco em ninguém, eu não vejo ninguém ao vivo, ninguém me vê. Portanto, isso não é comunhão. Comunhão é aquilo que está aqui a acontecer esta manhã. Estamos aqui todos, olhamos uns para os outros, sorrimos uns para os outros. Sorrimos uns para os outros. Podemos sorrir uns para os outros agora um pouquinho? Sorri para o teu irmão ao teu lado. Dá um sorriso, hoje é um dia bom. Vocês veem que o problema já passou. Estamos aqui todos alegres, temos liberdade, longe de bons tempos em que nós tínhamos de ter muito cuidado, é na verdade, em que se calhar nos arremessavam pedras para a gente estar a provocar, não é? À mesma hora que estávamos aqui reunidos, se calhar, não é? Em alguns sítios aconteceu, já preguei uma vez em Gondomar e as pedras
serem atiradas lá na porta de vidro, ou o que era aquilo. Mas isto nem foi nada. Agora, aquilo que os nossos antepassados passaram, nossos pais, nossos avós, e até nem foi assim tanto como em tantos países que nós hoje sabemos. Irão, o Iraque, a Arábia Saudita, o Iêmen, mesmo os países do chamado Magreb, onde aparentemente há maior liberdade, há muitas restrições, muitas dificuldades. E se vamos falar então da China ou da Coreia do Norte, então, irmãos, a perseguição é terrível, é cada vez maior. Os cristãos simplesmente não se podem reunir como nós aqui, nem pensar. Na Coreia do Norte, aqueles irmãos conseguem inários muito antigos, antes do tempo do comunismo. Eles pegam naquelas folhinhas, eles reúnem-se em caves, em sítios resguardados, com alguém sempre a vigiar, se não há alguém a passar por perto, e eles apenas balbuciam aqueles hinos. Eles não podem cantar para que ninguém os ouça, mas eles amam aqueles hinos antigos, eles balbuciam aqueles hinos para sentir o vigor do cântico congregacional. Nós não sabemos o que é isso, e às vezes desprezamos o privilégio de estarmos juntos. É um dever, mas é um dever de coração. Se somos obrigados a estar aqui, ou temos medo de ir para o inferno se não viermos, então isso não significa nada. Irmãos, olhando para o texto, aquilo que vai certamente mudar radicalmente as nossas vidas, a nossa forma de ver a nós próprios e ver o mundo, é quando nós temos a visão de quem Deus realmente é. Porque hoje toda a gente acha que conhece Deus e escrevem sobre Deus. E aquilo que estamos a assistir nos tempos modernos, pós-cristianismo, no avanço do humanismo e da psicologia, é que Deus está sendo cada vez mais retirado do seu trono, Deus está a ser cada vez mais humanizado e o homem cada vez mais endeusado. Vocês estão a ver o desequilíbrio. Antigamente Deus era inacessível, Deus é tão inacessível que ninguém pode contactar com Ele. Ninguém consegue vê-lo, e as celebrações eram feitas até em latim e por aí fora. Os púlpitos eram muito elevados, as pessoas ficavam com dores de pescoço só de olhar lá para cima para o pregador. A ideia era, a palavra está bem acima do homem, era respeitada. Eu sei que era um exagero, mas hoje Deus começa na mente de muitos e até de alguns líderes evangélicos a ser desculpem a expressão, um tipo porreiro, tipo que anda connosco. Isso tem muito a ver com literatura. Lembram-se daquele livro chamado A Cabana, um dos livros mais destrutivos que eu conheço. Eu nunca comprei, não vou gastar dinheiro naquilo, a não ser se fosse só para reciclar o papel ou algo assim. Mas a ideia é que Deus é uma mulher de uma outra raça que está no meio, anda connosco, que entende, é uma espécie de uma psicóloga, e Deus começa a ser reduzido a um ser humano superior, perfeito, que nos compreende, nos abraça. E depois começamos a ouvir expressões como esta, quando alguém chega ao céu, Jesus vem e dá um abraço àquela pessoa. E eu pergunto, será que Jesus não tem mais nada que fazer do que andar a abraçar a quem chega ao céu? Desde o momento que nós começámos este culto até agora, já várias milhares de irmãos partiram para o céu, e Jesus está sentado no seu trono, tem que andar sempre a sair, a descer e a subir para abraçar a cada um que chega. Meu Deus, onde é que está isto na palavra? Onde é que foram buscar essa ideia? É a ideia de tentar humanizar Deus como se Ele fosse alguém semelhante a nós. Jesus não é mais homem, Jesus é Deus eterno, o Senhor dos exércitos. E a visão que Isaías tem aqui é a visão que nós sabemos que é real. Hoje, agora, neste momento, Jesus não está na manjedoura, Jesus não está pregado na cruz, Jesus não está à mercê dos homens, Jesus não é um de nós. Jesus está sentado no seu trono de glória e é exaltado, é adorado de dia e de noite, incessantemente pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins e pelo seu povo que já está ali reunido. É esse Deus que eu conheço. Esse é o Deus a quem eu adoro. Eu não tenho manjedoura. Nós na igreja temos uma cruz, mas ela está vazia porque nós não veneramos a cruz, não veneramos aquele que está na cruz.
Nós veneramos aquele que foi exaltado acima dos céus, passou 6 horas pela cruz, sim, é verdade, usou um túmulo emprestado de alguém durante o fim de semana, mas depois de passados 40 dias, ele ascendeu à glória do Pai, ascendeu aos céus, e só sairá do seu trono quando ele vier para trazer juízo sobre toda a humanidade, quando ele vier para tirar o seu povo desta grande aflição que nos espera, nos libertar deste cativeiro em que nós vivemos ainda, e nos levar para a presença do Pai e trazer juízo sobre esta humanidade. Ele virá para julgar, Ele virá para reinar, não mais para ser crucificado, não mais para ficar à mercê da vontade dos homens, dos tiranos, dos políticos, dos religiosos, mas sim virá para trazer o seu trono desde os céus. O seu trono de glória descerá dos céus, entrará com Ele na cidade santa de Jerusalém. Por isso eu amo tanto, como exatamente um mês atrás estava em Israel com um grupo de 52 pessoas, e o lugar que eu mais prezo é estar no Monte das Oliveiras, estar ali sentado durante 1 hora e olhar para aquele lugar onde estiveram os 2 templos de Jerusalém, que agora está conspurcado por aquela mesquita e por aquele Domo da Rocha, mas ver aqueles 8 portões, aquele portão que está fechado, portão da chamada Misericórdia, portão dourado, por onde, segundo as profecias de Ezequiel e de outros, o Messias irá entrar triunfalmente com o seu povo, irá reinar, trazendo finalmente a justiça e a paz que o mundo tanto deseja e precisa. Aleluia! Este é o futuro que nos espera. Ainda que tenhamos que sofrer, diz Paulo, nós iremos reinar com Cristo. Nós temos um futuro maravilhoso. Ainda que os homens nos ignorem, se esqueçam de nós, não aceitem as nossas opiniões, fechem os ouvidos à palavra de Deus agora, mas nós um dia iremos reinar com Cristo Jesus, onde quer que Ele nos coloque, seja aqui em Silveiro, seja na Senhora da Hora, seja em Lisboa, seja em Londres, seja em Paris, não importa, nós iremos reinar com Cristo, trazendo o seu reino, trazendo a submissão de todos sob o comando do Rei Jesus, estará no seu trono lá em Jerusalém. É isso que vai acontecer, é isso que ainda vai trazer uma mudança radical, uma mudança completa neste mundo, porque quem reinará será aquele que é o único que é digno de reinar. O seu trono não será usurpado por ninguém, o seu reino não terá fim. E nós somos chamados para participar desse reino. Tu e nós e eu, todos, seremos participantes desse reino. Por isso, é importante servirmos ao Rei agora. Porque em função do nosso serviço, da nossa fidelidade, da nossa obediência a Ele agora, nós receberemos um galardão no reino que há de vir. E que galardão é esse? Será uma coroa igual à Rainha da Inglaterra? Aquilo pesa tanto que deve dar cabo da cabeça de qualquer um. Eu não quero essa coroa de ouro. Quando o Senhor fala de coroas, obviamente não se refere a coroas físicas, porque eu não vejo a gente andar a reinar com uma coroa na cabeça, uma coisa tão pesada, mas que é isso? E andar a fazer comparação, olha, a tua coroa é de ouro, a minha é de prata, o que é que eu fiz de errado? Não é nada disso, meus irmãos. Coroa significa domínio, administração, poder, autoridade. E é isso que nós iremos receber em proporção da nossa fidelidade agora ao serviço do Rei. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mesmo que você, como eu, seja uma pessoa que se considera tão indigna, tão fraca, tantas vezes inútil, a gente considera que devemos ter feito muito, mas muito mais, e fizemos tão pouco. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus diz que até aquele que der um copo de água fria a um dos seus discípulos não perderá o seu galardão. A coisa mais simples, traga essa aqui água, por acaso estou com sede, é dar um copo de água a um discípulo. Custa muito dar um copo de água? Alguém tem sede? Não, é claro que não. Ah, mas isso não tem valor nenhum. Tem valor. Não sei se aqui alguém já passou por uma verdadeira sede até ao ponto de desfalecer. Eu já passei.
Aliás, eu bebo muita água, já devo ter alguma ascendência, não sei de onde, gosto de beber muita água. E nós precisamos de água porque nós somos 70% de água, mas estar no deserto, estar num sítio seco, ao ponto de quase desfalecer, e se não nos derem um copo de água, uma garrafa de água dentro de algumas horas, nós vamos passar desta para outra. E por isso mesmo diz o Senhor Jesus que até aquele que der um copo de água fria a um destes meus discípulos, a um destes meus queridos irmãos, terá ou não perderá o seu galardão. Por isso não é preciso ser um grande pregador, não é preciso ser Billy Graham, não é preciso ser um grande, sei lá, cantor para ter o grande galardão. Não, meus irmãos, até vos digo mais, quando nós chegarmos à presença do Rei dos Reis, nós iremos ver muitas surpresas. Aqueles que nós achávamos que iriam ter um galardão do tamanho de um caminhão-tiro, meus irmãos, claro, vão ter um galardãozinho pequenino, porque realmente fizeram muito. Foi muito vistoso o que fizeram. Este discípulo vai ter o seu galardão. Obrigado, irmão. De certeza. Muito obrigado. Por acaso estava com muita certeza. Obrigado. Mas, meus irmãos, lembram-se daquela irmãzinha chata, que sempre sentava lá no último banco? E o pastor, o pregador, sempre dizia: aquela irmã, quando eu começo a pregar, ela começa logo a dormir. Fecha logo os olhos, fica ali assim, poxa, quando ela partir para a glória, menos eu olho para ela, fico desencorajado. Pá. Quer dizer, será que eu ponho as pessoas a dormir? Até que um dia chegam ambos à glória. Claro, isto é uma história, não é? É uma lenda, mas fala uma grande realidade. Vocês já conhecem, já sabem o que é que vai acontecer, nem preciso contar o fim. Mas por amor daqueles que nunca ouviram, quando chegam ali, são atribuídos os galardões, o pastor recebe uma coroazinha pequenina, de cortiça, ainda por cima. E aquela irmã, ele olha para ela e diz: bom, se eu recebi uma coisa tão pequenina, eu quero um grande pregador, imaginam que ela vai receber nada, zero, coitada. Eis que chega uma grande coroa de ouro, uma coisa, ele se deve ver que há uma confusão. Ele vai lá ao sistema informático, fala lá com um anjo, não é? Mete lá aqui há uma coisa, então, eu é que era o grande pregador, as pessoas vinham lá à frente, choravam, arrependiam os seus pecados, e aquela irmãzinha ali, coitada, estava sempre a dormir, enquanto eu pregava, disse: não, tu estás muito enganado. É quando tu pregavas, ela estava intercedendo, ela não estava a dormir, ela estava a interceder por ti, porque ela sabia que estavas num combate espiritual muito grande. E se tu tiveste algum sucesso no teu ministério, foi graças às orações daquela irmã. Irmãos, preparemos para surpresas dessas. Aquelas irmãzinhas que a gente acha que são velhinhas e tal, mas elas são fiéis. E são as mulheres de oração que sustentam as igrejas. Eu vos garanto, meus irmãos, quem sustenta a igreja não é o pregador, não é o pastor, são essas irmãs, homens e mulheres anónimos, carregam o fardo, porque se a igreja não tiver um lastro, um peso, combustível de oração, nada vai adiantar. Conta essa história, esta é uma história real. 2 irmãos dos Estados Unidos vieram a Londres nos dias do famoso Charles Spurgeon. Não sei se alguém já ouviu falar desse nome. O Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, o homem que pastoreava uma igreja com 7.000 membros lá em Londres, o chamado tabernáculo. E ele chegava ao ponto de dizer às pessoas para não irem no domingo seguinte para dar lugar a outros. As pessoas chegavam 2, 3 horas antes para conseguir um lugar lá sentados, para ouvir aquele famosíssimo pregador que chamava a atenção de toda a gente. Então aqueles 2 irmãos americanos vieram mais cedo e chegaram à porta e viram um homem barbudo, assim, um mau aspecto, e disseram: deve ser o porteiro, mas o homem tão mal encarado. E para que é que vieram? Eles disseram que queriam assistir à pregação, ouvir o culto. O homem tinha algum tempo e disse: então venham comigo, vou fazer-vos um tour pela igreja, pelo tabernáculo. E estava um dia muito calor em julho muito quente em Londres. Disse: vamos começar por ver já as caldeiras. Este indivíduo é loiro. Caldeiras, com este calor, o homem não bate bem, além do mau aspecto que ele tem, barbudo. Ainda por cima, caldeiras com este calor. Bom, mas lá foram atrás dele, e quando desceram ao andar terra, ou seja, à cave, eles viram 700 pessoas em oração.
E ele olhou para eles e disse: aquilo que vocês vão ver daqui a pouco lá em cima, no templo, é fruto, é resultado daquilo que se passa aqui agora, nesta hora. Daí poucas souberam que aquele homem que ele se chamava Charles Spurgeon era o pregador que iria incendiar literalmente Londres, e não só. Ainda hoje ele tem uma influência brutal, no bom sentido, através dos seus livros, dos seus estudos. Já tive o privilégio de visitar aquele templo. Hoje só restou a fachada e foi tudo reconstruído. A Segunda Guerra Mundial, aquilo foi tudo quase destruído, e apesar de ser muito mais pequeno, mas a congregação estava cheia, e toda a tarde, amanhã o culto, e à tarde estudos bíblicos, as famílias todas reunidas. Ainda hoje perdura a bênção, mas tudo isso tem a ver com a oração. Irmãos, eu sei que fugi um pouquinho do assunto, Deus sabe porquê, mas eu convido-os a nunca faltarem à reunião de oração na vossa congregação. Deixem tudo para trás, deixem a série que está a ver na Netflix, que você pode gravar, pode ver mais tarde. Deixe o jogo de futebol, deixe o aniversário, deixe seja o que for, a não ser que seja algo muito grave. E não perca a congregação, a reunião de oração, porque sabendo que as nossas orações são válidas, alguma coisa vai acontecer. Algo vai acontecer, porque Deus diz que não fica indiferente à oração do justo. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Não é verdade? Está lá nas Escrituras. Nós não oramos em vão, não são vãs repetições, não é algo que nós lemos, não, é algo que sai do coração. E meus irmãos, e quando nós temos esta visão do Senhor dos Exércitos e vemos a sua glória, nós nos sentimos constrangidos, porque nós somos exatamente nada diante dele. Somos uma poeira no universo. Temos valor, sim, porque ele não morreu pelos animais, pelos cães, pelos gatos, ele morreu por seres humanos. Temos valor aos seus olhos, é claro que sim. Mas quando olhamos com sinceridade para a nossa condição, a nossa confissão deve ser esta de Isaías, lá no capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem pecador. Era um profeta, era um homem de Deus, separado por Deus, mas isso não tirava essa triste realidade de ainda ser um pecador. Paulo, o grande apóstolo que trouxe o Evangelho a toda a Europa, ele também disse: dos quais pecadores eu sou o pior de todos, eu sou o principal. Sabem quando é que isso acontece? Não é quando nós nos olhamos ao espelho, é quando nós olhamos e vemos a glória daquele que é perfeito, daquele que é, esse sim, o verdadeiro, puro, santo Deus, e nós nos vemos completamente despidos de qualquer dignidade na sua presença. Mas há uma cura para isso. Isaías confessou o seu pecado, mas ele não ficou à espera de que alguma coisa acontecesse, porque logo que há confissão verdadeira, há uma ação de Deus. Deus se move imediatamente quando alguém se arrepende, quando alguém confessa o seu estado diante dele, seja que estado for, seja em que condição for, em que altura for. Diz aqui que logo imediatamente veio um dos serafins e trouxe uma brasa viva, tirara do altar e com ela tocou nos meus lábios, e eu fiquei purificado. Diz aqui: a tua iniquidade foi tirada e foi purificado o teu pecado. Hoje o altar que nós conhecemos não é este estrado. Às vezes eu ouço pessoas bem intencionadas dizer: venha à frente ao altar, mas a igreja não tem altar, que eu saiba, porque não é mais realizado aqui um sacrifício. Nós não realizamos o sacrifício do pão e do vinho, nós lembramos o sacrifício do Cordeiro. Este é um memorial, é uma lembrança, mas não foi um sacrifício no sentido, não foi derramado sangue, porque não precisa mais ser derramado sangue, porque o último altar chama-se Cruz do Calvário. Esse sim é o último altar,
É o verdadeiro altar no qual a única obra válida, poderosa, eficiente, eterna foi realizada. O sangue foi aspergido nas 4 pontas do altar. Não foi o sangue de outrem, de um animal, de uma pessoa qualquer, não. Foi o próprio ofertante que se ofereceu a si mesmo, o sumo sacerdote, o Filho de Deus, Yeshua, Messias, Jesus, o Senhor Deus da glória. Ele mesmo se ofereceu. Ele é o ofertante, mas Ele também é a oferta. E por isso o seu sacrifício é válido para todo sempre. Assim é o altar de onde vem a purificação para o nosso pecado. Você quer ser purificado esta manhã? Quer ter o perdão dos seus pecados? Olha para o altar. Olha para o sacrifício da cruz. Olha para o sangue do Cordeiro de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou homem e uma mulher impura e de lábios impuros, mas eu creio na Tua graça, eu creio no Teu poder, eu creio no Teu altar virá bênção, virá cura, virá libertação para a minha vida. Toca-me, Senhor, toca-me com Teu precioso sangue. E finalmente, irmãos, quando nós temos a visão correta da glória e do Senhor da glória, temos uma visão realista acerca de nós mesmos, nós começamos a ouvir a voz de Deus de uma forma diferente, não é verdade? Quando os nossos corações são purificados, quando os nossos ouvidos são limpos de tanta sujeira que nós acumulamos nas nossas mentes. E essa limpeza é uma obra única e exclusiva de Deus. Só Deus tem o poder. Não é o psicólogo, não é o moralista, não é o teólogo, não, ninguém. Essas pessoas podem nos ajudar, podem nos encaminhar de alguma maneira, mas não trazem libertação, não trazem cura, não trazem uma total disposição para ouvirmos a voz de Deus. Mas quando Ele toca nas nossas vidas, diz aqui no versículo 8, e o versículo 8, se vocês forem ler comigo, diz assim: depois disto. Ou seja, é impossível nós ouvirmos a voz de Deus sem termos visto Deus conforme Ele realmente é. É impossível nós ouvirmos a voz de Deus sem termos sido tocados pela brasa que vem do altar do Senhor, sem termos sido purificados pelo sangue que sai do altar do Calvário. Assim, nessa condição, depois que isso acontece, assim nós ouviremos a voz do Senhor. E sabem que Deus, o Senhor, está sempre dizendo isto. Se nós agora queremos ouvir a voz de Deus, sabem o que é que Ele está a dizer? Exatamente a mesma coisa que Isaías ouviu. Essa é a voz de Deus, esse é o convite de Deus, esse é o desafio de Deus nos dias de hoje. Ele está dizendo: a quem enviarei? Essa é a voz de Deus. Ele diz muitas coisas, obviamente. Ele reafirma a nossa filiação. O Espírito Santo está nas nossas vidas confirmando que nós somos filhos de Deus. É, não é verdade? Essa é uma das maiores alegrias que nós podemos sentir. É que nós vivemos às vezes um certo dilema, um certo desespero, navegamos nos mares da incredulidade às vezes e perguntamos: será que Deus me ama ainda? Eu cometi uma coisa tão grave, eu fiz um pecado tão grande que se calhar Deus me abandonou, Deus não quer mais nada a ver comigo. E o diabo esfrega as mãos contente e diz: pois, tu és um desgraçado, tu és um hipócrita, mais vale negares a tudo. Não vais mais à igreja, és um hipócrita, vais lá fazer o quê? E nós começamos a dar ouvidos de tal maneira que nós começamos a ceder e a ceder e a ceder. Em uma certa altura já nos encontramos longe. Nós precisamos de sempre ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, irmãos, de diariamente ouvir a voz de Deus. Onde é que Deus fala? Quem já leu a Bíblia hoje de manhã? Uma pessoa? Não vou embaraçar mais ninguém. Mas à segunda-feira de manhã, quantos é que leem a palavra? Não quero embaraçar ninguém, ok? Mas quantos é que na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em suas casas leem a palavra? Não responda a mim. Se você não lê a palavra,
Sabe o que é que eu lhe digo? Você não está nada interessado naquilo que Deus quer falar. Você quer lá saber. Eu quero ouvir as notícias. Quer ver como é que ficou o jogo ontem à noite? Há tempos, um irmão ficou vinha muito impressionado à minha beira, disse: epá, sabes o que aconteceu? Eu disse: não, conta lá. Fui lá pregar numa certa igreja e eu até senti que Deus estava a usar-me, eu estava inspirado. E quando cheguei ao final, fui comentar, a primeira pessoa que eu fui comentar, aquilo que ela me falou foi logo isto: epá, viste aquele penalti que nos roubaram ontem? Ele disse: epá, eu que gosto de futebol, até eu fiquei chocado com aquilo. Como é que é possível? Alguém está a ouvir a palavra de Deus. E a primeira reação é o futebol, porque a mente dele não estava ali. Ele não estava ali a fazer coisa nenhuma, mais vale nem vir. O mente dele estava perturbada por causa do penalti que roubaram. Ele não vai descansar. A pregação até pode ser a mais ungida do mundo, mas ele não está ali para ouvir a voz de Deus. Ele está para resolver um problema do árbitro que roubou aquele penalti, ou seja, o que for. Jesus disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é? Vocês me virem no final que é só falar de política, falar mal do António Costa e não sei o quê. Este indivíduo só vive na política. O mundo dele é política, não é? Às vezes a gente cai um pouco nesse erro. É verdade que sim. Ou se é futebol, ou se é cinema, qualquer outra coisa, isto é bem claro. Mas se nós estamos a ouvir a voz de Deus diariamente pela sua palavra, nós estamos a ouvir o que é que Deus, Senhor, fala ao meu coração. Às vezes nós passamos por certas situações tão difíceis, nós dizemos: Senhor, ou tu me falas hoje, ou eu vou entrar em desespero. Senhor, fala ao meu coração. E eu normalmente faço a leitura sistemática, não é? Vou de Gênesis Apocalipse uma vez ou 2 vezes por ano, tento fazer isso regularmente. Mas às vezes nós podemos dizer: Senhor, fala-me, e nós abrimos e calha naquele versículo. Eu não quero dizer que isso é o método mais certo, ok? Não use isso todos os dias, mas às vezes pode acontecer que você naquela ser sobre um determinado assunto, um problema que você está a enfrentar, você abre a Bíblia ao acaso e os seus olhos vão deparar com uma promessa, uma das 3.000 promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida, e você diz: que bom, Senhor, tu falaste para mim. Isto foi falado há não sei quantos anos, foi falado a não sei quantas pessoas, mas hoje tu falaste para mim, ao meu coração. Queridos irmãos, vou terminar convidando-nos a abrirem comigo no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 9, para finalizarmos com a visão do mundo. Como é que Jesus vê o mundo atual? Se nós somos convidados a ver o trono da graça, da glória, nós podemos dirigir-nos a esse trono com confiança, sabendo que encontraremos socorro na hora oportuna. Eu convido você diariamente a ouvir a voz de Deus, a ler as Sagradas Escrituras, a ler aquilo que Deus revelou sobre si mesmo, sobre o seu caráter, sobre o seu amor por nós incondicional, sobre o seu desejo que nós vivamos juntos com Ele sempre, toda a hora, em espírito e em verdade. Você vai aprender isso ao ler, ao conhecer o caráter, o coração de Deus Pai, e vai reconhecer cada vez mais: as falhas não estão em Deus, as falhas não estão no sistema, as falhas estão em si mesmo, e você tem que buscar de Deus essas brasas que Ele está disposto a enviar do altar. Todos os dias Ele vai enviar brasas para o seu coração, para limpar os teus olhos, para purificar os teus ouvidos e finalmente para que vejas o mundo conforme Ele vê. Aqui no capítulo 9, Jesus leva os seus discípulos a uma montanha e diz a palavra no versículo 35: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, isto lá na Galileia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão das pessoas que andavam lá embaixo, de um lado para o outro, Ele teve grande compaixão deles. Porquê? Porque andavam desgarrados e errantes, ou seja, desnorteados, como ovelhas que não têm pastor. É assim que Jesus vê o mundo de hoje. Eu não vou estar aqui a descrever o estado do mundo, não necessito, não preciso estar a deambular sobre aquilo que vocês estão fartos de saber. Basta ver as notícias, basta perceber o que está a acontecer à nossa volta,
para ficarmos demasiado tristes, preocupados. Mas, meus irmãos, o grande pregador Martin Lloyd-Jones dizia que aquele que conhece as Escrituras jamais ficará surpreendido com o estado do mundo. Nós não somos apanhados de surpresa. Nós fomos informados que isto iria ficar cada vez pior. Não é verdade? Alguém que tem essa utopia de dizer que haverá um sistema político ou social que irá mudar, isto irá tornar-se melhor, haveremos de ter um mundo mais justo, mais equilibrado, está longe da realidade. Vai colher grandes decepções, porque a palavra de Deus, a única que é fiável, a única que é verdadeira, digna de aceitação, ela diz que os homens irão de mal a pior. A informação que eu vos dou esta manhã, primeira mão, é que isto só vai piorar. Onde é que eu vou buscar a informação? Terei eu algum contato direto com a administração norte-americana, com a CIA ou com a Shin Bet lá de Israel? Não, minha informação vem daqui. A palavra de Deus diz que quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais o diabo está enfurecido. E os seus agentes estão espalhando destruição, morte, violência, ódio por toda a parte. Meus queridos irmãos, eu nunca vi tanta violência hoje em Portugal como agora. Entre casais, eu leio alguns jornais na internet e vejo crimes, ainda ontem um homem que esfaqueou a mulher, os outros, agora é que tudo com facas, é uma coisa horrível o que está a acontecer. Crimes violentos entre casais ou entre pessoas que vivem juntas. Irmãos, isto no nosso país agora virou praxe, virou o dia a dia. Sabem porquê? Porque Deus foi colocado cada vez mais longe. Deus foi cada vez mais, está sendo afastado cada vez mais das pessoas. Elas andam atrás de bonecos, andam atrás de ilusões, mas elas não abrem espaço para o verdadeiro Deus que quer mudar as suas vidas, que quer transformar um homem e uma mulher violenta numa pessoa dócil, uma pessoa de paz, uma pessoa obediente, uma pessoa genuína, diferente. Elas não querem essa mensagem. E a palavra de Deus diz que o diabo está realmente a aquecer esta fornalha, e será assim cada vez mais. E quando nós chegamos ao Apocalipse capítulo 12, uma visão do futuro próximo, nós vemos que quando Satanás é tirado à terra, porque ele não está na terra nem está no inferno, ele está nas regiões celestiais, ele anda por aí a passear, a causar destruição, a destruir à distância esta humanidade, os lares, as famílias e tudo e mais alguma coisa. Mas diz a palavra, quando ele for lançado à terra, ouvir-se-á dos céus um clamor dizendo: ai daqueles que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós em fúria. Imaginem se a terra hoje é isto que nós conhecemos, o mundo, e imaginem quando o diabo descer à terra, então é que vai ser o bom e o bonito. Sabem porque é que o Senhor vai permitir isso? Porque os homens não querem Deus e querem seguir os seus próprios instintos. Colocaram alguém no trono que não é Deus. Criaram imagens, criaram artifícios, os quais são cultuados através da arte, através da música, através de literatura, através da religião e por aí fora. Mas Deus cada vez mais do lado de fora. Por isso este mundo, irmãos, jaz no maligno, conforme o Senhor fala. Satanás é o príncipe deste mundo. Por isso é que eu não oro pelo mundo. Às vezes eu ouço crentes bem intencionados, agora não espero que ninguém leve a mal o que eu vou dizer, já estou a terminar. Mas às vezes eu ouço crentes bem intencionados: Senhor, traz paz a este mundo. E essa é uma oração não bíblica. Sabem porquê? Porque quem está a dominar este mundo é Satanás. Ele nunca consegue ter paz consigo mesmo. Como é que ele vai trazer paz ao mundo? O único que pode trazer a paz é o príncipe da paz, mas para isso ele terá que vir reinar nos corações, ou então trazer um reino diferente deste mundo. Jesus disse mesmo: eu não oro por este mundo. Jesus diz lá em João 17: eu não oro pelo mundo, mas oro por aqueles que me deste. Eu oro pela igreja do Senhor no mundo. Eu oro pela igreja na Ucrânia.
Eu oro pela igreja na Rússia, eu hoje oro pela igreja, seja onde ela estiver, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, para que eles aguentem o sofrimento e se mantenham fiéis. Mas eu não oro pela paz no mundo, porque não haverá paz enquanto o príncipe da paz não vier reinar. É assim que eu creio. Os homens não conseguem trazer paz para muitos acordos que eles passam. Eles são dominados por maus instintos, pela traição, pelo engano, pela mentira. É por isso que o anticristo vai reinar sobre a mentira e todos vão acreditar que ele é um homem de paz. Ele vai trazer oficialmente uma certa paz, um certo acordo político, mas é uma falsa paz, porque ao fim de 3 anos e meio aquilo vai estourar por completo e vai cair a sua máscara e as pessoas vão ver que ele é realmente um autêntico diabo. As pessoas vão acreditar. Se já hoje acreditam na mentira, então naqueles dias ainda será pior. Por isso precisamos estar firmes e ouvir a voz de Deus, porque facilmente, mas deixem concluir com isto, facilmente, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus de uma forma regular, nós começamos a dar ouvidos a outras coisas, meus irmãos. Ouçam o que eu vos estou a dizer. É coisa mais fácil de acontecer, é nós começarmos a dar ouvidos a opiniões, a outras coisas, e começamos a deixar Deus, será que é mesmo assim? E essa visão, concluindo, irmãos, que Jesus tem, é aquela que nós vamos ter. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós não temos o direito de condenar ninguém lá fora. Mas os homossexuais, as lésbicas, os tiranos. Irmãos, eu tenho chocado umas pessoas quando eu digo que eu oro regularmente pelo Vladimir Putin. Sabem quem é? Já ouviu falar deste homem? Vladimir Putin. É um dos homens mais perigosos. Até me atrevo a dizer, é um dos homens mais cruéis de hoje. Mas qual é o nosso papel? Se não orar? Porque eu vos pergunto sinceramente, acham que há perdão para ele? Respondam. Porquê? Ele merece? Não. Porque a graça de Deus é tão grande. Ele é um pecador tão grande, mas há um Salvador ainda maior do que todos os pecados que ele possa ter cometido. Eu oro pela conversão dele. Não sei o que vai acontecer, mas esse é o nosso papel. Jesus diz, aqui o texto, olhou para essa multidão onde havia criminosos, onde havia adúlteros, onde havia homossexuais, havia todo o tipo de gente como a gente vê hoje, e ele teve grande compaixão deles. E diz, o desafio a esta seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A solução está nas nossas mãos. O problema nós já o conhecemos, mas temos uma solução. Rogai, Senhor, manda obreiros, manda jovens, levanta jovens. A minha oração hoje, irmãos, estou a ficar mais velho, é levanta uma nova geração, uma geração não acomodada, uma geração que não viva só de programas e programazinhos e chazinhos e convívios, como estamos a ver tantas vezes a acontecer. Nós não queremos uma geração entretida com coisas bonitas, nós queremos uma geração aguerrida, uma geração ousada, uma geração que vá ao mundo, que vá lá fora e testemunhe de Cristo e tenha coragem de o fazer. Eu apreciei muito há dias aquela entrevista do nosso querido irmão pastor Tiago Cavaco, alguns viram certamente, diante de um homem que nós sabemos que tem um estatuto moral bem diferente, padrões de vida bem diferentes dos nossos. E aquilo que me admirou foi ver a vontade com que aquele querido irmão testemunhou da sua fé, a vontade com que ele falou da sua posição em relação à moralidade sexual e outras coisas mais. Ele entrou no mundo, irmãos, na televisão, num programa certamente muito visto, eu não vejo, fui ver naquele dia, porque sabia que ele ia ser entrevistado. Ele entrou no mundo do pecado, do mundo em que tanta gente está ali para ver coisas certamente do seu agrado, e viram o que é um cristão de verdade. Não é um homem perfeito, mas um homem que teve a coragem de entrar no mundo, através da música e tudo mais,
para testemunhar de Cristo. E é isso que nós precisamos hoje em dia, irmãos. Não ficar acomodados, olhar para as multidões, sentir misericórdia, sentir algo tem que ser feito por essas pessoas. E orar: Senhor, manda obreiros, manda jovens, manda mulheres, manda homens para o campo missionário, para que eles também te conheçam, para que eles também sejam tocados com as brasas que vêm do teu altar. Que a nossa resposta esta manhã, independentemente da nossa condição, da nossa idade, seja esta: Senhor, estou aqui, envia-me a mim, envia-me para onde tu quiseres, usa-me conforme os talentos que tu me deste, abre portas de oportunidade para mim, onde eu estiver, onde tu me enviaste, mas eu quero ser um instrumento teu, eu quero ser usado por ti, envia-me a mim, que assim seja. Amém. Nosso querido Pai, nosso Deus, Senhor da história, Senhor da glória, Deus dos exércitos, Deus de todo poder e graça, nós esta manhã estamos gratos por tu nos teres escolhido, Senhor, sem qualquer mérito da nossa parte, mas tu nos escolheste para um propósito, não só para sermos teus filhos, mas para sermos reprodutores desta mensagem de salvação e esperança que o mundo precisa de conhecer. Nós te agradecemos, Senhor, porque através das Escrituras nós podemos conhecer um pouco mais sobre quem tu és, o teu caráter, o teu poder, a tua misericórdia, a tua paciência para conosco, o teu desejo que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E, Senhor, embora que reconheçamos a nossa fraqueza, as nossas incapacidades, mas sabemos que o poder virá do teu altar, o poder virá de ti, Senhor, para sermos testemunhas tuas neste mundo. Eu oro, Pai, nesta geração que está surgindo, tu levantes homens e mulheres, rapazes e raparigas dispostos a correr o risco de entrar neste mundo e serem testemunhas tuas, correndo o risco do desprezo, de serem ridicularizados, serem desprezados, tal como tu foste, Senhor, mas que eles sejam corajosos, que eles possam ser determinados, porque és tu que estarás com eles. Tu disseste: eis que estarei convosco até ao fim, e sabemos que tu nunca nos abandonarás, seja onde for que nós estivermos, Senhor. Sê connosco, Pai, tem misericórdia de nós e também deste mundo tão perdido, e, Senhor, leva-nos até eles, levando a mensagem de esperança, não mensagem de condenação. Não temos esse direito, nem esse dever, mas uma mensagem de perdão da tua parte, de aceitação de cada um no estado em que está e no desejo que tu nos expressaste de que o sangue do Cordeiro derramado por todos possa também limpar esse coração, purificá-lo, torná-lo um filho teu por toda a eternidade. Senhor, a nossa resposta esta manhã, ou pelo menos de muitos de nós, que seja esta: Senhor, aqui estou eu, apesar daquilo que tu sabes que eu sou, mas usa-me, Senhor, envia-me, Senhor, eu quero estar disponível para ti, pois tu és digno de todo e de toda a glória. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Foi um prazer estar com os irmãos esta manhã. Obrigado.